Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas queridas irmãs, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, casa e família, em nome de Jesus, amém? Quinta-feira é Dia Nacional de Ação de Graças, esta é uma ação preciosa, a doação de cestas básicas é um serviço de misericórdia que a igreja faz, é algo muito importante, o leite em pó lá para o Hemorrio. Todos os anos a igreja faz a campanha, participa, encoraja, se engaja através das várias áreas e dos vários times da nossa igreja. Primeira Epístola de Pedro, quero convidar você a ler comigo. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Sob a poderosa mão de Deus, sob a poderosa mão de Deus. Recentemente nós temos ouvido muitas notícias que nos agitam, notícias que nos tiram do eixo, notícias que mexem com os nossos receios, notícias que nos fazem pensar, de novo não. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Por favor, leia comigo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Mais uma vez, irmãos e irmãs, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê, gente? Porque Ele tem cuidado de vós. A melhor maneira de enfrentarmos a instabilidade do nosso tempo é sob a estável e poderosa mão de Deus. Na vida sempre vamos enfrentar ondas, isso não é de hoje. Já passamos por poucas e boas, algumas tão sofridas que nos deixaram cicatrizes no corpo e na alma. Mas existe uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês hoje. Como atravessar as ondas que geram a instabilidade? Como atravessar as ondas que geram instabilidade? Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Alguns mais, outros menos. Alguns têm medo de assumir que tem medo. Eu tenho medo de quem tem medo de assumir que tem medo. Porque quem tem medo de assumir que tem medo, mas não assume. É melhor assumir que tem medo do que ter mais um medo, que é o medo de assumir que tem medo. Boa parte dos nossos medos, eles são controlados. Boa parte. Controlados, estão sob controle. Boa parte dos nossos medos estão numa prateleira que nós alcançamos. Agora, existe um outro tipo de medo, que ele fica numa prateleira mais acima. A gente não gosta de falar desses medos, porque existe uma cultura popular que diz que é melhor não falar nesse assunto. Vamos mudar de assunto. Não gosto de falar desse tema. De vez em quando, infelizmente, um desses medos, dessa prateleira mais alta, de vez em quando eles descem. De vez em quando esses medos descem, e curiosamente, quando esses medos, que não são só nossos, quando eles ganham a coletividade, eles geram uma histeria coletiva. Quando um desses medos, que estão aqui na prateleira mais alta, tá? Quando um desses medos desce, quando eles descem, e quando eles são medos de mais pessoas, eles geram uma histeria coletiva.
E aí você se depara com uma realidade que é um grande número de pessoas tendo medo da mesma, absolutamente mesma coisa. Daí a pergunta: como atravessar essas ondas que revelam a instabilidade da vida? Porque cada uma dessas ondas revelam a instabilidade. E cada uma dessas ondas produzem instabilidade. Então, como vencer essa instabilidade? Ou como atravessar essas ondas que revelam a instabilidade da vida? A resposta está na estabilidade do nosso Deus. Então veja, se as ondas geram instabilidade, é necessário que haja estabilidade. Nós vamos vencer as ondas da instabilidade com a estabilidade. Só que nós não somos estáveis. Os nossos amados não são estáveis. As pessoas mais estáveis que nós conhecemos não são tão estáveis assim. É necessário que num processo onde nós somos levados de um lado para o outro por ondas de instabilidade, nós procuremos aquele que é estável. E nós estamos diante daquele que é estável, a estabilidade do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? O nosso Deus, ele não sofre mudanças. Deus não muda. Deus é imutável. Deus não é surpreendido. Deus não fica alarmado. Deus não faz assim, uai, não sabia? Deus não tem nenhum tipo de reação, como as reações que nós temos quando nós não sabemos o que vai acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro. E Deus conhece aquilo que nos aflige e que nos leva para o lugar da instabilidade. Então veja, Deus não apenas sabe todas as coisas, Ele não apenas não sofre nenhum tipo de mudança ou é surpreendido, como Ele sabe aquilo que nos aflige. Então vamos lembrar, mais uma vez, todos têm medos. Alguns têm medo de assumir que tem medo. Eu disse que eu tenho medo de quem tem medo de assumir que tem medo, porque quem tem medo de assumir que tem medo, já tinha medo, agora tem outro medo. Concorda comigo? Então repita. Nem eu. Mas existe um medo, uma classe de medo que fica numa prateleira mais alta, que a gente deixa ali, a gente não quer ver muito. Mas de vez em quando, eles descem e eles nos afligem. Quando eles envolvem a coletividade, eles geram uma histeria, a histeria coletiva. Então, para combater essas ondas de instabilidade, é necessário que a gente encontre aquele que é estável. Deus é estável, Deus não muda, Deus é o mesmo, Deus não sofre nenhum tipo de variação, Ele não é surpreendido. Deus sabe todas as coisas, e Deus sabe o que nos aflige. Então nós podemos compartilhar aquilo que nos deixa instável com aquele que é estável, sob a poderosa mão do Altíssimo, a poderosa mão de Deus. E aí você precisa entender que, sob a poderosa mão de Deus, a nossa altivez, a nossa soberbia, a nossa vaidade, o nosso orgulho, tudo isso é destronado, tudo isso é destituído, é despojado. Diante da poderosa mão de Deus, nós reconhecemos quem nós somos. Aí que nós assumimos o medo. Nós assumimos as nossas limitações, fragilidades, em especial aqueles da prateleira mais alta. Por quê? Porque diante de Deus nós somos quem nós somos, não dá para disfarçar. Nós disfarçamos diante das pessoas. Nós temos um discurso, nós temos uma fala, nós temos até uma postura. A gente estica, assim, os homens então estufam o peito, escondem a barriga, quando é possível. Tem hora que já não dá mais para esconder a barriga. E a gente finge que está tudo certo, está tudo sob controle, está tudo certo. Só que lá dentro o medo nos atinge. Então, sob a poderosa mão de Deus, a nossa altivez, soberbia, nosso orgulho, tudo isso é destituído. Só que acontece um fenômeno extraordinário. Em vez de nos sentirmos enfraquecidos, nós nos sentimos fortalecidos. É impressionante, porque isso é um milagre. Então veja, diante de Deus, quando nós assumimos a nossa fraqueza, em vez de ficarmos mais fracos, nós ficamos mais fortes.
Porque nós abrimos mão da nossa altivez, a altivez de achar que nós não precisamos de nada e de ninguém, a impressão que nós queremos passar para nós mesmos, que nós somos fortes o suficiente, independentes ou autossuficientes. Então, diante de Deus, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, milagrosamente, em vez de ficarmos mais fracos, nós ficamos mais fortes. Então, sob a poderosa mão de Deus, em vez de nos sentirmos perturbados porque nós não controlamos as ondas, e essa aqui é uma palavra mais para as pessoas que são mais controladoras, né? As pessoas que gostam de controlar todas as coisas, ou pelo menos acham que sabem ou que podem controlar todas as coisas. Quando uma coisa sai do controle, vira o caos descontrolado. Em vez de nos sentirmos perturbados porque não controlamos as ondas, nos sentimos seguros e pacificados. Seguros e pacificados, e a única razão para isso é a mão poderosa de Deus. Então, a mão poderosa de Deus é a resposta do Senhor para promover, para trazer sobre nós a estabilidade. O medo que desce de vez em quando, nós vamos colocá-lo diante de Deus, e diante de Deus nós vamos ser fortalecidos, alimentados, abençoados. Por isso eu quero trazer você uma palavra. Aquiete o seu coração. Aquiete o seu coração. As ondas são caracterizadas pela instabilidade, mas o nosso Deus é estável, e nele nós estamos seguros. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele está conosco o tempo inteiro. Portanto, a pergunta foi: como atravessar essas ondas que revelam a instabilidade da vida? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos sob a poderosa mão do Senhor, reconheça os seus medos, reconheça as suas fragilidades, apresente-se diante de Deus, humilhe-se diante dEle. Nós estamos diante daquele que é estável. Deus é estável, Ele não muda, Ele é absolutamente estável. A pergunta foi: como atravessar as ondas que geram a instabilidade? Sob a poderosa mão de Deus. Amém, meus irmãos? Sob a poderosa mão de Deus. Eu creio. Você crê? Eu creio. Mas eu confesso que de vez em quando algumas notícias me levam para o vale da ansiedade. É ou não é verdade? Eu creio. Tá bom? Não deixe de crer, não, eu creio. Mas de vez em quando, eu confesso, algumas notícias me levam para o vale da ansiedade. Não sei se você já foi nesse vale, já teve lá? Já passou por lá? Tem gente que mora lá, né? Tem gente que botou casa, fez um condomínio, casa com piscina. Não, aqui eu estou feliz, estou satisfeito. A gente não quer ir para lá. Mas parece, eu não sei qual dos dois fenômenos é mais comum. Um é de escorregar, outro é de ser empurrado. Então, de um jeito ou de outro, eu sou empurrado ou eu escorrego para o vale da ansiedade. E se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. A pergunta número 2 é essa: como deixar o vale da ansiedade? Como deixar o vale da ansiedade? E a Bíblia responde. Leia comigo o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê, gente? Porque ele tem cuidado de vós. Então, vamos entender. Diariamente nós somos empurrados para o vale da ansiedade. Diariamente. Diariamente a gente pode acordar animado, confiante, firme, cantando glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, cantamos hoje aqui, já levanta soltando um salmo, e aquela alegria, aquela euforia, hoje eu estou bem, daqui a pouco vem uma notícia, vem uma mensagem, aquele grupo do WhatsApp, você já devia ter saído daquele grupo, aquele grupo do WhatsApp só tem notícia ruim, entendeu? Bad news, só bad news ali naquele grupo. Aquele grupo é o terror. Você acorda bem, fica mal. Você está dormindo bem, fica péssimo. Tem gente que gosta da notícia ruim. Mas enfim.
Diariamente nós somos empurrados para esse vale. E aí a gente tem que aprender uma coisa que é muito simples. Se diariamente eu sou empurrado para o vale da ansiedade, diariamente eu tenho que lançar sobre Deus a minha ansiedade. Não à toa o texto nos fala sobre lançando. É um processo contínuo, e Pedro, nosso irmão, autor desse texto, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, sabia bem o que era sofrer de ansiedade. Do colégio apostólico, lendo os textos e os relatos bíblicos, ele é claramente, se não mais, um dos mais impulsivos, atirados e ansiosos, que é um retrato, é uma característica de uma pessoa ansiosa. Por isso, ao escrever lançando, ou seja, algo contínuo, aprendemos que o processo de lançar a ansiedade não cessa. Então, eu preciso aprender a tomar aquilo que me deixa ansioso e lançar diante de Deus diariamente. Então, se lançar a ansiedade diante de Deus, ela é feita por meio da oração, eu preciso desenvolver uma vida de oração em que eu possa lançar sobre Ele toda a minha ansiedade diariamente. Não se pode pensar, veja, raciocina comigo, estou sendo mais didático, mais pedagógico possível, tá bom, irmãos? Veja, se todos os dias vem sobre a minha vida a ansiedade, se todos os dias eu sou empurrado para o vale da ansiedade, se todos os dias eu corro risco de escorregar para o vale da ansiedade, se todos os dias acontece isso comigo, por que é que eu vou lançar sobre Deus a minha ansiedade semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Como posso estabelecer um padrão espiritual se eu não tenho com Deus uma relação contínua, uma relação diária, uma relação comum, uma relação afetiva, uma relação contínua? Você está me entendendo? Todos os dias nós somos empurrados para esse vale, todos os dias acontece pressão sobre a nossa vida, por isso todos os dias nós precisamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, aquilo que nos inquieta e aquilo que nos faz entrar no modo instabilidade. A questão é que nem sempre, infelizmente, fazemos assim. É verdade ou não? A ansiedade que nos pesa, ela poderia ser lançada sobre Deus e Ele nos acalmaria. Mas curiosamente, isso é uma coisa curiosa, a ansiedade vem, a gente não lança. Por isso eu disse que a impressão que eu tenho é que algumas pessoas gostam de morar no vale da ansiedade. E lá no vale da ansiedade, já botaram churrasqueira, botaram um campinho de futebol, uma quadra de tênis, de basquete, botaram uma piscina. Já botaram um lugar gostoso? Porque gosta. Não, pastor, eu não gosto do vale da ansiedade. Não, então vamos aprender a lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Então todas as vezes que vem a ansiedade sobre a minha vida, eu a lanço sobre Deus, é a proposta da Bíblia. Tem algum segredo aqui que precisa ser explicado? Não está óbvio isso aqui, irmãos e irmãs? Então quando a ansiedade vem sobre a minha vida, ao invés de assimilar esse golpe, e de ficar prostrado por causa da ansiedade que me foi colocada, que me foi empurrada, eu apresento esta ansiedade, ou aquele assunto que me deixa inquieto, ansioso, eu apresento diante de Deus em oração. Lançar sobre Deus não é jogar, isso aqui não é um campeonato, uma Olimpíada, lançamento de não sei o quê, um lança dardo, outro lança, como é que chama aquela bola que lança assim? Peso, aí é peso, dardo e ansiedade. O que vai mais perto é a ansiedade, porque ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta. Isso é terrível, está viva. Eu não entendo o porquê não lançar. A ansiedade pesa, a ansiedade nos encurva, ela nos faz mal. Por que não lançar? Por que não deixá-la? Por que não entregá-la diante de Deus? Por que não deixar diante de Deus todas as nossas preocupações? Há várias respostas para isso. Tem respostas, mas eu não vou entrar nessas respostas, eu quero entrar numa outra linha. Eu quero te apresentar uma razão, uma única razão, uma singular razão para você deixar o vale da ansiedade. Uma razão. Ele tem cuidado de você. Amém? Uma razão, uma única razão. Eu tenho várias razões para não, tá? Mas eu quero dar uma razão para sim, embora existam várias. Mas a principal que o texto nos traz é porque Ele tem cuidado de nós.
E eu quero te apresentar essa razão, Ele tem cuidado de nós. Pedro vivia uma vida normal lá na Galileia. Pedro vivia na região do mar da Galileia, tendo uma vida limitada àquilo que ali estava acontecendo, e Deus deu a ele uma vida maravilhosa, cheia de propósitos. Deus deu a ele a capacidade de enxergar além do que estava sendo visto pela maioria das pessoas. Deus cuidou de Pedro. Deus cuidou de Pedro quando ele errou. Deus cuidou de Pedro quando ele errou feio com Jesus. Ele disse que morreria com Jesus. Jesus estava preso e já estava negando 3 vezes. Deus cuidou dele. E depois, quando o peso da dor de ter feito o que fez estava sobre ele, e qualquer um de nós poderia rotulá-lo: Zé, sai para lá, Pedro, quero conversa com você, Pedro, negou Jesus, você não é dos nossos. Sabe essas coisas que algumas sociedades religiosas no mundo fazem? A pessoa erra, rotula a pessoa, coloca uma marca na pessoa, como se ela nunca pudesse ser transformada, como se ela tivesse que ser aquilo que fez na vida, a vida inteira. Pessoas que não identificam a graça e a misericórdia e o amor de Deus. Quando Pedro agiu de maneira equivocada, errada, quando ele pecou, Deus cuidou dele. Pedro sabia o que era ser cuidado pelo Senhor, sabia o que era viver sob pressão o tempo inteiro, sabia o que era viver sob a instabilidade de um sistema que queria a morte dos cristãos, sabia o que era ser preso para ser morto. Não foi só preso, não, preso para ser morto. Sabia o que era estar no corredor da morte, na expectativa de que a morte pudesse tomá-lo, e ele não tinha vontade de fugir, porque sabia que morrer para Cristo era uma bênção, era para a glória de Deus, isso encheria a sua vida de alegria. Veja como enfrentar a instabilidade, como vencer, como deixar o vale da ansiedade, lançando sobre Deus a nossa ansiedade. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuidou da gente. Não cuidou? Sempre cuidou. Deus está cuidando. E Deus vai cuidar. Amém, meus irmãos? Ainda que as ondas da instabilidade nos atinjam, ainda que nos empurrem, ou que nós escorreguemos para o vale da ansiedade, o Senhor, que sempre cuidou da gente até aqui, vai cuidar da gente para sempre. Sabe por quê? Porque Ele não muda. Ele é estável. Ele é o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então, para as 2 perguntas: como atravessar essas ondas que revelam a instabilidade da vida? Como enfrentá-las? Instabilidade, ondas, mais uma, ondas, instabilidade, com aquele que é estável, sob a poderosa mão de Deus. Como sair do vale da ansiedade? Se você estiver dentro dele, escute bem, como sair dele? Lançando sobre Deus a vossa ansiedade. Aí você vai dizer: mas o meu problema é muito grande. A resposta é bíblica: Ele tem cuidado de você. Descansa, faça a sua parte, faça o que está ao seu alcance, faça tudo o que você puder, mas não deixe criar raiz lá no vale da ansiedade, não. Hoje é dia da gente experimentar a bênção da graça de Deus e vivermos sob a poderosa mão de Deus. Amém, meus irmãos? Quero convidar você para a oração. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Quero reler com você o texto de 1 de Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por quê, irmãos?
porque Ele tem cuidado de vós, sob a poderosa mão de Deus. Pai, nós queremos nos apresentar em oração diante do Senhor nessa hora. Senhor Deus, francamente, muito sinceramente, como sempre devemos fazer, muitas e muitas vezes, as ondas geram em nós instabilidade. São tantas notícias que a instabilidade começa a querer tomar lugar. E aqueles nossos medos que a gente coloca lá naquela prateleira mais no alto, que a gente não gosta nem de falar deles, eles descem. E por algum motivo, mais pessoas ficam com o mesmo medo, o que gera uma verdadeira histeria coletiva. Nós queremos nos dobrar diante da poderosa mão de Deus, diante do Senhor que é estável. E a nossa instabilidade é combatida, é enfrentada, é confrontada pela estabilidade do Senhor. E ainda, Pai, que de vez em quando, ainda que a gente esteja assim, mas de vez em quando, uma notícia nos pega assim meio que desprevenidos, e nos leve ali, nos empurre, ou a gente acaba escorregando para o vale da ansiedade. Nós queremos pedir a Tua misericórdia, porque nós não queremos morar nesse vale. A gente pode até passar, mas morar não. Nós não queremos criar raízes nesse vale. Nós vamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado de nós, e os cuidados do Senhor são extraordinariamente maravilhosos, eles são concretos, são palpáveis, nós os sentimos, nós sabemos o quanto o Senhor está conosco. Por isso, Pai, nós queremos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, ainda que as ondas da instabilidade nos agitem e nos levem para o vale da ansiedade, a nossa confiança é plena no Senhor e nós estamos sob a poderosa mão de Deus. Por favor, Pai, ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelos enfermos, pela cura dos enfermos. Lembramos da Lenise, Dona Lúcia, Hilton, Inês, Rodrigo, Fabiane, Maria, Elza, Rita, Sandra, André, Vera, tantas outras pessoas que têm passado por momentos difíceis e complexos, Pai. Deus querido, cuida da Juliana. Deus amado, visita com teu poder e graça aqueles que tanto necessitam da bênção da cura em nome de Jesus. Cuida dos que precisam de cura física, cura emocional e cura espiritual. Deus, nós lembramos e pedimos que o consolo do Teu Espírito Santo permaneça agindo na vida dos Teus filhos e filhas, cujo coração sente saudades. Oramos por Alzira e sua família. Oramos pela família da querida Sunamita também, pedindo a Deus que o Teu Espírito Santo traga consolo e paz, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela vida familiar, pedindo que o Senhor nos abençoe em casa, para que em nosso lar haja paz, relacionamentos sólidos, pacificados, reconciliação, amor e respeito. Oramos, ó Deus, pelas famílias da igreja, pelas famílias das famílias da igreja. Oramos pelos nossos vizinhos, que sobre eles também esteja a bênção do Senhor. Oramos pela vida financeira de cada um de nós, indivíduos, das nossas empresas, dos nossos empregos. Oramos pela vida financeira da igreja. Oramos, ó Deus, para que a bênção do Senhor cuide da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do planeta. Oramos, ó Deus, pelos que estão na linha de frente. Oramos pelos profissionais da área de saúde, que a Tua bênção de graça repouse sobre a vida deles, em nome de Jesus.
Oramos, ó Deus, pelo fim dessa pandemia. Oramos pelos gestores da área da saúde. Oramos, ó Deus, por misericórdia do Senhor. Proteja-nos, livra-nos do mal. Nós caminhamos firmes e com o coração agradecido pelos aniversariantes de vida e de casamento, pelas bênçãos já recebidas. Senhor, muito obrigado. Pelas bênçãos que vamos receber na hora do Senhor, muito obrigado, porque nós aprendemos a agradecer antes de receber. A agradecer antes de receber. E se não for da vontade do Senhor, nós vamos receber a paz. E se não for a hora do Senhor, nós vamos receber a paz. Portanto, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim.